Capítulo 11. A função da bondade e do amor de Cristo diante da rígida justiça da lei do Pai. Imaginemos uma família composta de pai, mãe e muitos filhos. O pai provia tudo e representava a ordem e a justiça da lei, que ele, por ser o princípio masculino da potência, fazia ser respeitada. A mãe, seguindo aquela ordem e apoiando-se sobre aquela potência, criava os filhos com bondade e sacrifício em completa dedicação. Ela era o princípio do amor. Os filhos, então pequenos, ainda não tinham chegado à maturidade e ficavam em casa confiados à mãe. Assim, movidos pelos instintos rebeldes, próprios da natureza humana, eles tentavam se aproveitar do amor da mãe para desobedecer às sábias ordens do pai. Porém, à noite, o pai voltava. Então prestavam-se contas e a justiça tomava o lugar do amor. A cada violação da ordem estabelecida pelo pai, já não respondia o amoroso perdão da mãe, de cuja bondade eles se aproveitavam para poder fazer o que queriam. Não compreendiam, porém, o quanto era necessário para eles aquele pai, de quem se livrariam de bom grado. Não entendiam que ele, pelo fato de prover tudo, era indispensável, que ele, embora impusesse uma ordem, assim procedia, porque isso era necessário à vida de todos, para não terminar no caos. Deus é o Pai com função de justiça, e Cristo é a Mãe com função de amor, que completa a função do Pai. O Pai é Deus no seu aspecto lei, e Cristo é Deus no seu aspecto amor. Os filhos são os cristãos, ainda crianças, protegidos em um ninho pela bondade de Cristo. Esta situação é necessária para os imaturos, que devem ficar livres para as finalidades da sua experiência, mas são ignorantes dos furacões que podem desencadear com sua louca conduta diante da lei de Deus. A natureza deles não deseja a ordem, mas sim o livre-arbítrio. Não deseja a obediência à lei do Pai, mas sim a revolta. Eles estão prontos, então, para aproveitar da bondade da mãe para fugir das rígidas ordens da lei do Pai. E bondade maior não poderiam encontrar senão em Cristo, que se ofereceu para pagar por nós, obtendo-nos a eterna redenção. Mas considerando o homem tal como ele é e as leis vigentes em nosso mundo, de que serve a bondade alheia, se não para ser utilizada em benefício próprio? Há 2000 anos, a humanidade procura aproveitar-se da bondade da mãe para fazer o que bem lhe convém. Mas chega a noite e eis que o pai volta. Então o discurso torna-se diferente. Ele usa o seu poder segundo a justiça, e o amor é substituído pela lei. Prestam-se contas e os resultados são cobrados. Esta é a posição atual dos filhos diante do pai. Era tão bom depender apenas da bondade da mãe, condição que permitia tantas acomodações, mas, infelizmente, por trás daquela bondade, que tudo adapta e ajusta com a sua elasticidade, ajudando e confortando, há a firme rigidez da lei, que se volta contra o infrator quando a medida está cheia, e então golpeia inexoravelmente, porque ela não admite que a elasticidade transforme-se em violação. Infelizmente, a natureza humana é levada a dirigir as coisas neste sentido, jogo perigosíssimo devido à ignorância do real estado das coisas. Com tal forma mental, age-se loucamente, enquanto tudo no universo, da matéria ao espírito,
funciona enquadrado dentro de leis exatas, fixadas por uma inteligência suprema que tudo dirige com ordem. Então, é natural que num ambiente intimamente regido por uma ordem perfeita, quem se move seguindo um regime de caos acabe chocando-se a cada passo com as barreiras impostas por essa ordem, determinadas pelas normas que a regulam. É natural também que o choque provoque aquelas reações da lei que se fazem perceber sob a forma de dor. Trata-se de leis positivas que a ciência descobrirá. Leis às quais todos, ainda que as ignorem, estão submetidos. Somente a infantil ingenuidade do homem pode crer que seja suficiente ser astuto para fraudar a lei de Deus. Seria como se fosse possível, com a astúcia, enganar a lei da gravitação, evitando a queda quando nos lançamos no vazio. A história está cheia de catástrofes que representam a pena que se segue como reação a tantas tentativas de violação da lei. O problema não é pertencer a esta ou a aquela religião, nação ou partido, mas sim de retidão. A lei presta atenção à substância e não à forma. Em nada modifica a lei o fato de se crer nela ou não, de se ter conhecimento dela ou não. A lei funciona permanentemente para todos. O grande erro, no qual se cai frequentemente e que revela o tipo invertido do antissistema, é usar a bondade de Cristo como um meio de fraudar a lei de Deus. Não se compreendeu que por trás do amor de Cristo, doce, cheio de compaixão e feito de sacrifício, existe a ordem estabelecida por Deus, ordem feita de justiça que exige obediência e reage a cada violação. O fato de que se tente, com a própria vontade, substituir a ordem pela desordem, demonstra em que grau de inconsciência o homem ainda se encontra. O fato de Cristo ser bom é uma coisa, tentar enganar a lei é outra. A bondade de Cristo tem a sua função, mas subordinada à disciplina estabelecida pela lei. Ora, antepor a bondade à disciplina, substituindo a primeira pela segunda, é subverter a ordem, o que constitui uma enganadora tentativa de inversão de tipo antissistema. Para se salvar, não basta apenas amar Cristo, é preciso, antes de tudo, saber funcionar exatamente enquadrado na ordem do organismo do todo. Todos sabem quão grande foi a bondade de Cristo, mas sabem também como ele foi recebido na terra, de que modo o homem, por 2000 anos, respondeu àquela sua bondade e de que forma foi aplicado o seu evangelho. Para não ser acusado de maledicência, cedo a palavra a um escritor não suspeito, o Dr. Giovanni Albanese. No seu pequeno volume, Assim Disse Jesus, editado pela Pro Civitate Cristã, Assis, 1959, aprovado pelo devido imprimatur e nihil obstate da autoridade eclesiástica, esse escritor diz algumas verdades que não se poderiam dizer. Abre aspas. No mundo, tu, Cristo, és um pobre vencido, um iludido, um falido. Amaste, fizeste o bem. Com que resultado? Os teus não te reconheceram e não te acolheram. Dedicaste-te à tua missão com extremo sacrifício, sem repousares. O que obtiveste? Não creram em ti, não te seguiram e te repeliram. Escolheste um grupo de colaboradores com afetuoso cuidado.
Pagaram-te com o abandono, a fuga, a negação, a traição, e te venderam pelo preço de um escravo. E dizes teres vencido o mundo. Os teus adversários te tratam como um delinquente, fizeram-te ser processado, condenado, insultado pelo povo e crucificado entre ladrões e malfeitores. E tu afirmas que venceste o mundo. Fizeste proclamar em ti rei, e a tua coroação foi uma burla feroz. Proclamaste-te filho de Deus e foste condenado como blasfemador. Chamaste-te o Messias e foste julgado um sedutor da plebe. Proclamaste-te o Salvador e não conseguiste salvar sequer a ti mesmo. Ainda dizes que venceste o mundo? Fecha aspas. Estas palavras, devidamente aprovadas pela autoridade, afirmam que Cristo, ao menos na terra, é um falido e confirmam uma nossa asserção, defendida em outro volume da obra, de que não foi Cristo que venceu o mundo, mas foi o mundo que, além de não se ter deixado vencer por Cristo, o tem vencido até agora. Triste constatação, levando a terríveis deduções que fazem parte das chamadas terríveis verdades que não se podem dizer. A falência maior de Cristo está no fato de que seu evangelho não foi de fato aplicado. E se alguma tentativa de justiça social foi iniciada, isto se deve principalmente à revolta dos deserdados. As conquistas se deveram antes à força do que ao amor e à generosidade evangélica. Quando o amoroso convite de Cristo não funciona, então explode a lei, que irrompe nas revoluções, e o evangelho se aplica obrigatoriamente. A atuação da justiça é primeiro oferecida com o método doce de Cristo, que age com bondade. Mas quando a bondade da mãe não é ouvida e é aproveitada para desobedecer à lei, então chega o poder do Pai, que não pode ser enganado pelas astúcias humanas e não admite a violação impune da sua lei. Isso significa que por trás da bondade, mesmo se ela, como diz aquele escritor, fez de Cristo um vencido, existe a lei, que não pode falhar porque ela sabe se fazer valer e vencer o mundo. Então Cristo retrai-se e o amor desaparece. Prestam-se contas e sobre a cabeça de quem se aproveitou da bondade explode inflexível a sanção da justiça. Chegam as horas terríveis, duras mas necessárias, a fim de que os surdos ouçam e a triste raça dos rebeldes que zombaram do amor seja castigada como merece, porque é delito aproveitar-se da bondade para fugir à justiça. Abusar da liberdade concedida pela bondade, usando-a para violar a ordem estabelecida pela lei, faz parte da primeira culpa de origem, que levou consequentemente a criatura a se precipitar do sistema no antissistema. É sempre o mesmo pecado que se repete, de querer obter sem merecer, sem ter feito antes o esforço para ganhar. O grande sonho do ser decaído é destruir a lei para deixar em seu lugar a anti-lei. Mas é justamente isso que revela a sua ignorância, que o faz crer numa coisa tão absurda. Ele não vê que a injustiça que gostaria de implantar pode existir apenas temporariamente e de forma superficial. Não percebe que, no fundo, o objetivo máximo da lei é tenazmente perseguido, cabendo à justiça a última palavra e a solução definitiva. Ele não vê que Deus permaneceu imanente dentro do antissistema e que, portanto, a lei do sistema dirige também o antissistema.
Consequentemente, não é possível fugir à lei. Quem se julga esperto, acreditando deste modo conseguir a felicidade sem esforço, viola a ordem e vai contra a justiça, portanto faz o mal e assim termina por fazê-lo de fato a si mesmo, colhendo dor. É possível ser mais tolo? No entanto, é nisso que consiste grande parte da sabedoria humana, revelando-nos o que é o homem. O motivo é sempre o mesmo da primeira revolta: violar a ordem e tentar agir no lugar da lei, mas com isso terminar emborcado e ter de pagar o mal feito. Para quem conhece o funcionamento do universo em todos os seus planos, dá para ver com quanta inconsciência cometem-se os erros mais grosseiros, semeando as causas dos maiores desastres. De nada adianta advertir, mas assim deve ser, porque não seria justo que a lição salvadora pudesse ser tomada gratuitamente da experiência alheia, uma vez que a justiça quer que aquela lição não possa ser aprendida senão por experiência própria, através da própria dor. Agora podemos compreender qual a função da bondade e do amor de Cristo diante da rígida justiça da lei. Cristo é piedade e misericórdia. Ele não castiga, pelo contrário, perdoa, mas quando chega a hora da lei, ele nada pode fazer. Então desaparece a bondade e fica apenas a justiça, que não é doce e elástica como o amor, mas férrea para não errar no golpe. Trata-se de duas funções diversas, ambas necessárias. Não nos desencorajemos, pois se Cristo, como disse aquele escritor, é um falido, e se na terra a bondade fracassa, nem por isso fracassa a justiça. A lei sempre triunfa. Somente quem ignora a realidade dos fatos pode, na sua inconsciência, acreditar que seja possível, com a astúcia, subverter a ordem de Deus. Por trás do amor de Cristo está inexorável o poder absoluto de Deus, a quem cabe a última palavra. Felizes daqueles que sabem interpor o amor de Cristo entre o seu erro e a rígida justiça da lei. Então o pagamento é facilitado, prorrogando-se as quotas e tornando-as proporcionais às forças do indivíduo, sem, no entanto, subtrair nada à exatidão desse pagamento. Assim, presta-se contas à justiça, mas as culpas são abrandadas, porque a lei, não sendo atingida na sua integridade, pode funcionar também pelos caminhos do amor, e não apenas através da justiça. Entretanto, para os que não aceitaram o método da bondade de Cristo, a ação da lei não é doce, mas rígida e inexorável. Quanto mais amor pusermos no pagamento de nossa dívida, tanto mais adaptada a nós ficará a lei, proporcionando-se às nossas necessidades, a fim de nos ajudar, já que o nosso amor permitirá que ela nos trate mais docemente. Cristo é o amor da mãe que se interpõe entre a lei e o culpado para moderar a severidade do pai, representando o princípio de elasticidade que se acrescenta à firmeza da justiça sem violá-la e funcionando como substância que lubrifica e acaba facilitando o funcionamento da máquina da lei. Adaptando este funcionamento à nossa vida, Cristo humaniza a concepção da lei para nós terrivelmente profunda. Cristo a transporta das inacessíveis alturas do absoluto até o nosso nível, a fim de que possa melhor funcionar no caso particular de nossa vida. Diante do Pai, Cristo representa a função materna do amor,
que funciona como intermédio entre a violação e a ordem estabelecida pela lei. Assim, a concepção da lei se enriquece de novas qualidades, aperfeiçoa-se e completa-se na forma, acrescentando à dura lei de Moisés do Velho Testamento a lei do Evangelho do Novo Testamento. Tentemos compreender ainda mais o significado da presença de Cristo na Terra. Encontramo-nos diante de dois grandes dramas. Primeiro, a paixão de Cristo, como representante do ideal, descido à Terra para cumprir o necessário sacrifício, colocando-se à frente do movimento da evolução redentora da humanidade. Segundo, a paixão da humanidade, com a qual ela deverá pagar o delito de, em vez de aceitar tal oferta de amor, ter se aproveitado da bondade de Cristo como de uma fraqueza do Deus Senhor, insistindo na própria revolta do antissistema contra a ordem da lei do sistema. Trágico drama este, porque não se pode desviar da inevitável conclusão. Eis como isso aconteceu. Com a vinda de Cristo, o homem viu Deus humanizado naquele rosto e acreditou que este aspecto de Deus, como bondade e amor, exprimisse toda a divindade, porque seu outro aspecto abstrato, de lei, foge à capacidade de compreensão do homem comum. Então, como verdadeiro rebelde, rebeldia que ocasionou a primeira queda do ser, o homem, na sua inconsciência, disse a si mesmo, abre aspas, então Deus é bom, fecha aspas. Que esplêndida ocasião para se aproveitar disso. Outro instinto não pode ter quem é cidadão do antissistema, que acredita não na justiça, mas na força e na astúcia, não no poder da honestidade, mas no engano. Não é esta a forma mental que nos impõe o mundo, regido no seu nível pela lei da luta pela vida? Aqui, o bom é tido como fraco, um tolo de quem se pode aproveitar. Entendendo a bondade como fraqueza, o mundo, em vez de usar para o bem a oferta de Deus, abusou dela por 2000 anos com o mal. Já que lá estava a vítima inocente, encarregada dos pagamentos diante da lei, Cristo foi reduzido a pagador dos pecados alheios. Com isso, quitaram-se os débitos com a justiça divina e ficou-se em paz. É natural que na terra os bons devam ser utilizados de algum modo. Caso contrário, para que serviriam? Existiram e existem exceções, mas são a minoria. Fala-se muito, mas esta é a dura realidade. Assim, a oração que não se baseia em fatos é uma falsa superestrutura, que nada vale sozinha, porque diante de Deus, o que conta são as obras e não as palavras. O mal camuflado torna-se mais corrosivo do que aquilo que é escandalosamente visível. O fato de se ter aproveitado, por comodismo, da bondade de Deus, que piedosamente toma a mão da desgraçada criatura para salvá-la, abrindo-lhe o caminho da redenção, a fim de que ela encaminhe-se e, amparada, redima-se com o próprio esforço, de se ter respondido com a mentira e a traição a uma oferta de amor, como fez Judas, conduz a humanidade, neste perigoso jogo, ao pior pecado que ela poderia cometer, porque resulta na mais dolorosa das consequências, que é o retrocesso involutivo. Então a oferta de amor é retirada, a bondade e a ajuda desaparecem, e Cristo, o ponto de defesa intermediário entre a miséria do culpado e a rígida inviolabilidade da lei, afasta-se. O homem fica assim sozinho e nu diante da justiça do Pai,
E nem Cristo poderá mais impedir que se dispare o mecanismo da reação da lei, porque o limite suportável foi ultrapassado com a tentativa absurda de utilizar a bondade de Deus ao contrário, para ir contra a lei e subverter a ordem. Como pode acontecer tal coisa? É oferecido o perdão e aproveita-se para fazer o pior. Qual será a nossa culpa e que pena deveremos pagar quando estivermos diante do tribunal? Então já não se poderá mais invocar o amor e pedir piedade, porque as portas da misericórdia estarão fechadas. Cristo cala-se porque chegou a hora do Pai, a hora do juízo. Quando Judas o traiu com um beijo, Cristo o perdoou, mas seu perdão não pôde impedir que a culpa daquela traição devesse ser paga à justiça divina. Tal exemplo nos mostra os limites dos poderes do amor de Cristo como redentor diante da justiça da lei, que permanece inviolável. Na lei, tudo é disciplinado, razão pela qual bondade e amor não podem conflitar com justiça. Se isto ocorresse, a redenção, obra do Filho, estaria em oposição à lei, obra do Pai. Em seu comodismo, o homem entendeu aquela bondade como um meio para fugir à lei, tornando-a inócua, o que faria de Cristo um violador em vez de um salvador. Amor e justiça constituem tão somente dois modos de agir da lei, ambos ascendentes ao sistema, duas estradas para atingir o mesmo telefinalismo, Deus. O verdadeiro poder e a salvação estão somente em Deus. Mas é natural que o nosso mundo, existindo em posição invertida e vendo tudo através de tal perspectiva, creia no contrário. Assim, ele não compreende que a maior força está na fusão com a lei, na conduta retilínea pautada por ela, e que fraco e vencido é o astuto, e não o homem bom e justo, como frequentemente se crê. Quem é cego pelo orgulho, crê no absurdo de que possa ser tão hábil a ponto de saber fraudar a lei, mas é tão tolo que provoca uma reação de prejuízo para si mesmo. O fato de não saber compreender uma coisa tão simples custa a muitos seres uma incalculável soma de dores, que são merecidas, pois a ignorância e a incapacidade para compreender são efeitos da queda no antissistema. A realidade é diferente. Vivemos num universo regido por um organismo de leis também espirituais, que lhe regulam cada movimento. Tudo funcionaria perfeitamente, mesmo para nós, se soubéssemos nos mover segundo a ordem estabelecida. Mas, inconscientes dessa ordem, usamos nossa liberdade para violá-la a cada passo. Então nos chocamos contra mil forças e provocamos suas reações, o que para nós significa dor. Cremos que seja possível obter o que desejamos, transigindo com todos os meios. Grande cegueira a nossa. O único método válido para recebermos é segundo a justiça, sem a qual nada se obtém. Pelo fato de nos movermos em direção errada, nossos planos falham e nossos esforços são em vão, produzindo resultados contrários. Ilude-nos a vantagem imediata, mas tal resultado é momentâneo. Abusa-se tanto do princípio do mínimo esforço como do jogo de atalhos ilusórios, que nos atraem parecendo facilitar o sucesso, mas que depois resultam invariavelmente em traição.
Outra afirmação feita por nós, não compreendida pelo mundo, é que por trás do amor e da bondade de Cristo está a rígida e inviolável justiça de Deus. É inútil, portanto, querer lograr sua justiça tentando se aproveitar do amor e da bondade ofertados, cuja finalidade é nos ajudar a cumprir a lei e não servir como subterfúgio para desobedecê-la. A sólida estrutura que rege o universo é a lei, ou seja, o pensamento e a vontade de Deus. Assim, a última palavra, com a qual se estabelece a decisão final, é reservada à lei. Sua solidez está por trás da doçura, da qual é inútil aproveitar-se para fugir à sua ordem. O homem, porque não compreendeu isso, faz tentativas erradas. Se tivesse entendido a imensa oportunidade que lhe foi oferecida, ele não a teria perdido e haveria utilizado esta oferta no devido sentido, a fim de se redimir com o próprio esforço, em vez de tentar se acomodar, crendo que pudesse ser gratuitamente redimido pelo sacrifício de Cristo. Poucos o tomaram seriamente. O homem não entendeu que não se pode evoluir através de outrem, nem jogar sobre os ombros alheios a merecida fadiga de ir do antissistema ao sistema. Mas como isso era cômodo, iludiu-se com esta possibilidade. Uma redenção gratuita seria uma violação da justiça do Pai. O amor não pode violar a ordem da lei. Se a lei fosse observada, a ajuda teria se multiplicado em proporção à nossa boa vontade e ao nosso esforço. Mas, buscando-se pelo contrário torcer a lei, as fontes da ajuda divina secaram. E pode ser que tenha chegado a hora do amor e da bondade retraírem-se para que permaneça apenas a rígida justiça de Deus. Poderia-se objetar que se o mundo não compreende, bastaria lhe explicar, mas é inútil. Para compreender, é necessário ter a forma mental adequada e não emborcada como a do mundo, que é levado assim a conceber e entender tudo segundo uma perspectiva deformada. Não importa o que se diga, tudo é deturpado pela mente humana, que representa o órgão de julgamento e o único meio de compreensão disponível. Nisso está a fatalidade do destino, que exprime a inexorabilidade da lei e, assim, fecha as portas a qualquer possibilidade de evasão. Ninguém pode reagir diversamente da própria natureza, sendo inevitável que, quando chega o golpe, as máscaras caiam e o ser se mostre tal como realmente é. É assim que, no momento do perigo, o louco fica mais louco, o ladrão mais ladrão, o viciado mais viciado. Em contrapartida, o bom revela a sua bondade e o inteligente a sua inteligência. Desse modo, encontrando-se em apuros, quem está contorcido acaba se torcendo ainda mais, e quem está na descida acelera sua corrida para a perdição. Isso ocorre não por se tratar de uma intervenção do exterior por parte de seres ou forças estranhas ao fenômeno. A lei não intervém para premiar ou punir. Trata-se de forças inseridas no próprio fenômeno. O fato de automaticamente estas forças colocarem-se a funcionar segundo os impulsos que o ser livremente pôs em movimento faz parte da própria estrutura e funcionamento do fenômeno. A lei é tão engenhosa que o indivíduo, queira ou não, saiba ou não, está imerso nela como um peixe no mar, sendo obrigado a produzir
seja qual for o movimento realizado por ele, efeitos que recaem sobre si mesmo, de modo que automaticamente quem faz o mal castiga a si próprio e quem faz o bem premia a si próprio. Definidas as premissas, as consequências são fatais. Conclui-se daí que a lei sempre se realiza totalmente, seja qual for o movimento que o ser faça e a posição que queira assumir. Assim, ele é livre, mas ai dele se violar a ordem, que sempre permanece. Em substância, ele é livre somente para escolher e semear aquilo que deseja, mas nunca para modificar os efeitos que depois deverá sofrer. Quando se explicam essas coisas ao homem comum, ele responde que não lhe interessam, sem compreender que elas representam a técnica necessária ao navegante para atravessar o mar da vida. Assim, ninguém se preocupa em dirigir a própria rota, acreditando ser mais lógico deixar o leme à deriva sobre as ondas. Há, porém, o fato de que o homem rebelde, mesmo ignorando tudo isso, está fechado dentro da lei, que não permite evasão e o reconduz duramente à ordem, fazendo isso para o próprio bem dele. A lei é, por natureza, positiva, construtiva, e por isso tende sempre à salvação. Assim, embora seja rigidamente justa, exatamente por ser justa, é implicitamente boa e benéfica. Aparentando punir, no fundo educa, reordena a desordem e põe o bem no lugar do mal, levando a alegria e a vida no sistema e afastando da dor e da morte no antissistema. A lei sempre atinge esta sua finalidade, sendo que a possibilidade de se evadir é apenas uma das tantas ilusões humanas. Diante dela, o homem pode assumir 3 posições, mas qualquer que tenha sido a escolha não poderá evitar a correspondente reação. A primeira posição é a do indivíduo honesto, que sem evasões segue a lei. A segunda posição é a do pecador que violou a lei, mas se arrependeu e está disposto, com boa vontade, a pagar o seu débito à divina justiça, ajudado pelo amor de Cristo. E, finalmente, a terceira posição é a do pecador impenitente, decididamente rebelde, que tenta enganar a lei, valendo-se da bondade de Cristo. Quem está nesta posição é reenviado ao terreno da justiça, diante da qual será obrigado a pagar inexoravelmente toda a sua dívida. Nos 3 casos, seja qual for a posição que o homem quiser tomar, a lei será sempre aplicada plenamente e sem falhas. No primeiro caso, isso ocorre sem esforço, por espontânea adesão, sem erros e reações. No segundo caso, acontece penosamente, mas com retidão, que permite o erro receber da lei uma reação moderada pela ajuda do amor. No terceiro caso, tudo ocorre à força, por constrangimento, por rígida coação da lei, até que o erro seja todo pago. No primeiro caso, nada há a pagar. No segundo, paga-se por amor. E no terceiro, deve-se pagar à força. Em todos os casos, porém, é sempre a ordem e a justiça da lei que triunfa. Final do capítulo 11.